Recording is on. Bom, pessoal, então, pontualmente aqui às 8h30, né? A gente vai passando para próximo bloco, o próximo bloco do nosso programa aqui, Dev Internacional, com o nosso convidado aí, presença ilustre. Eu vou até compartilhar aqui novamente minha tela. Presença ilustre aí do nosso amigo e ex-colega de trabalho, João Marcos Ferreira, diretamente de Souza, na Paraíba, né, João? Cara aí com Exatamente. o quê? 11 anos de atividade profissional nas costas, começou lá atrás fazendo aqueles quebra-galhozinhos na cidade e depois foi para o oficial mesmo. Conta aí como é que foi isso, João, desse iniciozinho até a decolada do foguete internacional. Conta pra gente aí. Fala, Bem-vindo, galera. cara. Valeu, Romero. Obrigado pela apresentação. Pois é, mano. Desde o primeiro contato ali, foram 11 anos, né, desde 2011, que eu tive o primeiro contato ali no ensino técnico. Uma caminhada, no começo, um pouco árdua, mas deu tudo certo. E hoje eu vou contar um pouco da minha história, e tentar ajudar vocês aí, dando algumas dicas de como foi no momento ali que eu consegui a primeira oportunidade, as primeiras entrevistas. Mas no começo é tudo um pouco mais difícil, né? Antes de mais nada, eu sou uma pessoa bem introvertida, falo pouco, mas eu gostaria que essa reunião aqui fosse um momento não tão formal. Vocês estão livres aí para a qualquer momento me interromper, levantar a mãozinha, fazer perguntas. O quanto mais próximo do diálogo aqui, melhor, porque a gente deixa isso mais dinâmico e menos chato, né? Não ficar só eu falando. Beleza, João. Show de bola. Mas vamos lá, para eu não enrolar tanto. Vou começar contando aqui um pouco da minha história, como eu comecei. Então, eu vim, no começo de tudo, né? Eu vim de uma família humilde, sempre estudei em escola pública, e ali em 2008, quando eu me formei no ensino médio, eu não conhecia muitos cursos, além dos que existiam na região ali, contabilidade, direito, medicina, e eu não tive uma educação tão boa, e eu não consegui ingressar ali na faculdade nos primeiros anos, após me formar ali no ensino médio. Mas acabei conhecendo ali em 2009 o IFPB. Graças a Deus o IFPB entrou na minha vida. Eu sou muito grato, porque graças ao IFPB ali que consegui abrir as portas para mim, a minha vida mudou, assim, da água para o vinho. Mas não foi tão... Até me emociona assim, às vezes, falando isso pra galera, porque... Tranquilo, mesmo. Tá massa. Ô, João, o seu segundo grau, ele foi técnico, é isso? Não, foi eu fiz regular, um né? médio Normal. e fiz um subsequente no IFPB. Foi mal. Desculpa, Você galera. começou lá se eu não me engano, você tem 2 cursos no IF, né, João? Antes da Sim, graduação, você fez o... Tem um técnico mesmo, né? Primeiro eu A fiz escola o técnica técnico oferece subsequente, né, que é logo após ali o ensino médio, né? Acho que tem uma modalidade que você faz do técnico que no ensino médio você consegue conciliar, fazer o médio e o É técnico o ao mesmo técnico tempo. integrado, que o Isso, pessoal que é um chama. integrado. Acho que até algumas pessoas aqui, tipo o Douglas, se não me engano. Eu também um amigo fiz meu esse estudou esquema. comigo. Pronto. Comitante. Mas eu acabei fazendo subsequente. E Foi já na área de programação? Coincidentemente, esse técnico em Souza, ele era mais voltado para a área de programação. E apesar de que na cidade ele não tinha tantas oportunidades para trabalhar com desenvolvimento, mas era voltado para programação e a gente aprendeu várias linguagens nesse curso. Começou com Java, depois PHP, que foi a primeira linguagem ali que comecei a fazer os primeiros projetos. Você falar coincidentemente porque não foi um curso subsequente que você pensou, não, vou fazer esse curso aqui que tem programação, ou você foi fazer assim para ver o que é que dava, o que é isso?
Porque eu não tenho ideia, na verdade, que seria um curso voltado para programação. A minha ideia era que seria um curso ali técnico voltado para manutenção, que era mais voltado para aquela área de conserto, manutenção de microcomputadores, impressores, tudo mais. Só que quando eu acabei entrando lá e foi algo totalmente diferente do que eu imaginava, e me formei em 2011 nesse curso. E durante o curso que eu comecei a ter um interesse maior pela área de programação, conheci o curso de ADS em Cajazeiras. Inclusive, antes de entrar em ADS, eu conheci em 2000 logo depois que eu entrei no técnico, conheci o curso de ADS, foi lá para 2009, 2010. Só que eu tentei entrar nesse curso por muito tempo e não conseguia, porque minhas notas eram bem baixas. Acabou que eu acabei focando muito no emprego que eu tinha conseguido ali após entrar no técnico, consegui um emprego para trabalhar com manutenção e tal. E aí fui tentando, anualmente ali tentando, imagino que eu conseguia, mas em 2013 acabei conseguindo entrar na faculdade. Antes disso, fazia alguns projetos, né, em PHP, na cidade, pequenos projetos ali para sites de agência de publicidade, sites para pequenas rádios da região. Na época de política, ali rolava muito site para alguns candidatos, ia lá e fazia. Na base do networking, João, do boca a boca, Na sabia que base do tinha boca alguém a boca, precisando exatamente. Aí eu fui fazendo o primeiro, eu não sei se alguém aqui também gosta de pegar freela e tal, mas no começo eu gostava muito. E quando você pega o primeiro ali, acaba que o boca a boca ali é rapidão. Se você faz um freela e faz ali de alguma qualidade rapidinho, no preço bom, rapidamente ali, o boca a boca, você consegue vários outros trabalhos. E foi nessa que eu comecei. Aí em 2013 eu já estava trabalhava nesse emprego de técnico de informática, e em 2013 passei. Foi um momento muito feliz na minha vida, que eu tenho muita vontade de fazer esse curso. Inclusive acabei entrando na lista de espera ainda, mas deu tudo certo. Em 2013 eu decidi começar o curso. Já me falou, interior, o preço sempre é muito bom para quem contrata. Pode crer, pode crer. Interior, a galera realmente cobra bem mais barato, né? Comecei a fazer o curso em 2013, continuando aqui, né? E aí, conciliando ali, não foi tão fácil também, porque eu não podia largar um emprego, porque na época eu precisava, e aí eu fiquei, dividi meu tempo ali, eu trabalhava meio período, estudava meio emprego de período. técnica informática, era isso, João? Exatamente, emprego de técnico em informática ainda. Aí também conciliava os filhos que apareciam, né? Mas eu estava conseguindo conciliar tudo até chegar ao quinto período. A gente até brinca lá, quem fez a DS lá em Cajazeiras, lá no FPB de Cajazeiras, na época, a gente brinca que o quinto era o quinto dos infernos, porque realmente era um período muito pesado, muitos projetos, muitas disciplinas que envolviam prática, e o tempo acabou ficando muito limitado. O Douglas falou, o Job que eu digo, Ricardo Job foi um dos meus professores lá no FPB, e ele que o diga. Mas aí, em 2016, me formei em curso de ADS, e aí começou ali, foi um momento de muita gratidão, muita gente me ajudou no meio do caminho, nesse tempo muita gente me ajudou, morei na casa dos meus tios por um tempo, acabei saindo do emprego ali no quinto período, mas peguei uma monitoria no curso e consegui conciliar ali o estudo. E em 2016, assim, eu consegui a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Mas antes disso, ele teve muitas tentativas frustradas de tentar arrumar a primeira oportunidade. Acho que, antes até acho que era mais fácil do que hoje, mas ainda assim, para quem está começando, é um pouco complicado, porque você acaba se formando, não tem muita expectativa, tem muita oportunidade aí para você, já que você não tem experiência. Acabei mandando muitos currículos na época.
mas fiz algumas entrevistas, mas pelo fato de eu morar tão assim longe, morava no interior e a maioria aqui em Souza mesmo, né? Mas a maioria das oportunidades que estavam surgindo era em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e ficava difícil, eu ainda não tinha essa vontade de ir para outro estado, estava procurando mais coisas ali por perto, João Pessoa, Campina Grande. Só para o pessoal de fora entender, João Pessoa é a capital da Paraíba e João mora em Souza, que é a quantas horas da capital, João? Pode crer. São quantas horas de João Pessoa para Souza? São 6 horas de carro ali. 6 horas. Na Maciota, 6 horinhas. O Fábio falou ali, né, que teve a parte do cartap. Pois é, mano, teve uma época também das nossas vidas aqui, o Douglas está aqui, o Emanuel, a gente acabou arriscando ali no empreendedorismo, acabou abrindo ali uma pequena companhiazinha era uma plataforma de delivery de comida, a gente acabou iniciando ali, ficou aproximadamente 2 anos trabalhando com isso, mas infelizmente a gente decidiu encerrar, mas foi um aprendizado muito bom. Até então, João, nessa experiência aí de empreendedorismo, nesse início aí da jornada, até então não tinha nenhuma ideia de dev internacional, né? Não, aqui foi o começo de tudo. Aí depois, mano, depois da primeira oportunidade que eu vou falar agora, né, que foi na Stefanini, que acabou surgindo através de indicação de um colega nosso. Ele fazia o curso de ADS lá em Cajazeiras, o Felipe Brito, uma pessoa que eu sou, um amigo meu, que eu sou extremamente grato, graças a essa oportunidade aí que ele acabou nos indicando, né, na época eu e o Douglas. Ali abriu as portas, a gente começou a trabalhar na Stefanini, já como pleno, fizemos as entrevistas, o Felipe nos indicou, a galera gostou, rapidamente a gente ali se adaptou bastante, a empresa conseguiu em pouco tempo ali assumir projetos e passar ali por vários projetos dentro da empresa. E aí onde começa a questão da descoberta, né? Você acaba ele tem a questão do autoconhecimento, né? Você vai se conhecendo. Aí eu acabei aprendendo ali que eu tinha uma certa adaptabilidade, que eu conseguia me relacionar bem com as pessoas, que eu tinha um perfil ali mais generalista das coisas. Eu nunca gostei de ser um especialista em algo, sempre fui um cara que gosta de aprender um pouco de cada coisa. E no comecinho ali você tem aquela fome de aprendizado, você procura sempre estar querendo aprender. E depois de um ano na Stefanini, comecei na Conducto, uma empresa de uma pessoa na capital, e aí começou vários outros desafios, né? Mudança de empresa, apesar de que foi uma passagem rápida, mas aí acabei conhecendo pessoas incríveis que lá na frente conseguiram me ajudar e me dar outras oportunidades. O networking sempre é muito importante. E depois da Conducto eu passei pela PBSoft, quando eu conheci o Romero, o Flauber, a Larissa e várias outras pessoas. Depois CTIS, depois DOC, depois eu vou falar rapidamente, porque se eu for falar de uma por uma vai estender muito, não é a ideia aqui. Mas passei por algumas consultorias, até estar na DOC, lá em São Paulo, onde eu trabalhava com cloud e arquitetura na época. Só rapidamente falando, na Conducto eu entrei como pleno também, aí fui para a PBSoft, na época ainda como pleno, onde eu consegui ser promovido para sênior, e depois consegui assumir um projetinho lá, fui para a CTS como tech lead, aí na DOC fui para um time de cloud e arquitetura, lá na cidade de São Paulo. Conducto PBSoft CTS foi aqui na região da Paraíba mesmo, e foi tipo um network mesmo que foi rolando, e indicação para cá, indicação para lá, entrevista vai e vem. E nos últimos anos aí, acho que a galera já sabe, mas no começo, aí em 2016, quando eu comecei, os salários eram bem diferentes do que são hoje. Então acaba que a gente pegou esse boom aí de salários, de empresas vindo aqui para Paraíba. E
onde eu consegui essa oportunidade de ir na DOC, lá em São Paulo, por uma indicação de um colega que eu trabalhei na Conducto, um grande amigo meu e excelente gestor que eu tive, o Daniel Vilar. E na DOC, depois de passar ele aproximadamente um ano, teve um dos colegas meus, ele conseguiu uma oportunidade para trabalhar numa empresa da gringa, na época o dólar estava começando a subir e tal, e aí eu Antes de comecei você, desculpa te interromper, João, antes de você começar aí a decolagem do foguete, né, acho que o Flávio tem uma pergunta aí. Opa, Sim, mano. eu levantando minha mão aí. Cara, então eu fui também para São Paulo. Foi um movimento muito grande, né? Eu queria saber um pouquinho mais de detalhes aí, se possível, porque você é um cara do interior, né? Souza. Vir para João Pessoa já foi um desafio tremendo, né? Pode E crer. sair daqui para São Paulo, eu queria saber se você já tinha tido uma experiência desse tamanho Mano, antes. Tipo assim, eu sei que seria o equivalente a vir para João Pessoa, só que numa escala de magnitude, né? Muito maior, né? Como é que foi isso aí? assim, para João Um outro Pessoa, mundo, né? para João Pessoa foi assim, não foi tanto. Quando eu saí do curso de EDS, na verdade, meu sonho era ir para João Pessoa. Porque eu tinha um professor lá no IFB, o Diogo, eu lembro até a gente conversava que Grande Diogo. ele trabalha, ele tá aqui na Cal, né? E aí, Diogo? Fala, Na Diogo. área. E aí ele trampava numa empresa lá de João Pessoa. E aí, velho, foi uma das minhas inspirações também. Lá o cara chegou no IFPB destruindo, o cara era do mercado. No IFPB a gente sempre teve excelentes professores, mas a galera que veio do mercado sempre sei lá, é diferenciada. A galera consegue passar um conteúdo ali bem próximo da realidade do que é o mercado. E acabou que a gente pega afinidade, pega amizade. E acabou que ele falou, né, que trabalhava lá tem trabalhado nessa empresa da João Pessoa, e eu fiquei com isso na cabeça, mano, quando eu fui me formar, já sei para onde eu quero ir. Sei lá, ir embora de João Pessoa, ganhar ali meus R$ 3.000, ter minha estabilidade e ficar sossegado. E aí, depois, quando eu fui para Campina Grande, pouco tempo consegui para João Pessoa, estava ali realizado, estava muito feliz, mas acabou acontecendo esse movimento, na época eu não tinha essa vontade, sei lá, eu acho que eu tinha medo, algum tipo de receio de ir para uma cidade como São Paulo, porque era uma cidade muito distante, eu sempre fui uma pessoa próxima da família, aí eu tinha esse receio de ficar distante demais, de sentir saudade, mas na época eu estava na CTS, estava com um cargo de liderança lá e eu estava num momento bem estressante, né? Acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como naquele tempo. Trabalhava virado dia e noite, a equipe pequena, projeto com deadline em cima, né? O deadline que eu falo, o tempo ali de entrega dos projetos bem curtos. E estava bastante estressado, ele quase, apesar de ele estar no começo da carreira, estava quase num burnout, não estava aguentando, e eu consegui, aí teve esse link aí com o Daniel, que a gente tem trabalhado na Conduta, ele fez o convite para ir para a DOC, um salário bem melhor do que eu estava recebendo, então o financeiro também contribuiu, mas acho que o que contribuiu mais ainda foi a questão do momento que eu vivi ali, eu estava num momento muito estressante, queria, sei lá, desopilar, algo mais leve, algo mais tranquilo. Então isso influenciou um pouco. E acabei indo, velho. Acabei me mudando para DOC, para São Paulo, desculpe, lá para a cidade de Barueri. Foi uma das melhores experiências que eu já tive como programador. Minha galera lá muito boa. Aprendi muito. Eu sempre tive esse mindset de mente aberta, de sempre estar disposto a aprender coisas novas. Tanto que quando eu entrei lá, a vaga era para trabalhar com cloud, na AWS, no time de arquitetura, e eu não tinha experiência nenhuma com AWS na época. Mas aí eu falei que eu estava disposto a aprender, e aí fiz a entrevista lá com o CTO, a CTO na época, a Ana, fiz com o Daniel também, eles acabaram gostando, o Daniel já me conhecia, e deu certo. Fui para a DOC, fiquei ali morando em São Paulo um pouco mais de um ano,
Até que, como eu ia falando antes, eu teve esse colega que conseguiu uma empresa, uma oportunidade na gringa, e aí brilhou o olho, né? Eu conversando com ele, próximo ali, perguntava como era, e foi a curiosidade ali aumentando. Até então, quantos anos, João, de jornada profissional no Brasil aí? Até Até chegar essa então, no primeira Brasil, oportunidade internacional. 2 anos atrás, eu acho uns 4 anos de carreira, mais ou menos, 3, 4 anos de carreira. Foi bem rápido, assim. Foi, até eu considero assim que a minha carreira até nesse momento assim foi um pouco, eu não sei se eu pulei algumas etapas porque eu senti que ele tava bastante rápido. Tem hora que eu mal conseguia acompanhar ali aonde eu estava na carreira, o que eu queria fazer, porque as coisas foram bem rápidas. Nunca consegui também. Foi bom essas mudanças rápidas de empresa para empresa. Foi, ao meu ver, foi bom, mas também teve o lado negativo, que nunca consegui ali, sei lá, estabelecer uma especialidade em algum certo, não em tecnologia, mas em um domínio. Na DOC foi onde eu consegui ali um pouco de conhecimento a mais ali no negócio. Na época trabalhava ainda trabalha, né? Mas estava no comecinho na época. Eu trabalhava com cartões de crédito, com o mercado financeiro. Aí foi onde eu consegui mais focar nesse subdomínio que na época estava muito inflamado, muita fintech surgindo, e muitas oportunidades nessas empresas aí, Toque, Conducto, algumas empresas do Rio Grande do Sul, outras fintechs grandes aí, Nubank, por exemplo. E até uma coisa que eu gostaria de falar, uma das dicas, né? Para que essa galera que pensa que mudar de empresa rapidamente ali é algo fácil e algo que provavelmente vai melhorar um pouco a sua carreira, não é bem assim. É um pouco cansativo. Você acaba no meio do caminho fazendo amigos, em algumas empresas, acaba que pelo fato de você passar pouco tempo, você acaba, sei lá, perdendo a conexão em parte com essa galera. Você não acaba não se especializando em alguma coisa, acaba não tirando férias, né, que o Genesis falou. Realmente eu passei aí, acho que até hoje eu nunca tirei férias, mano. Até hoje eu nunca tirei férias. No máximo eu tiraria uma semaninha de folga, a semana que que eu saio de uma empresa para entrar na outra, saca? Aí esse tempo aí é as férias. Mas foi bom, velho. Foi bom porque eu consegui aprender muito, fazer muito network, conhecer muitas pessoas. E agora, graças a Deus, a minha vida está um pouco mais leve. Consegui essa oportunidade no home office que eu vou falar agora. Mas antes de conseguir ali entrar na primeira empresa, que foi a Anchor, né? A primeira empresa internacional, eu era um pouco inseguro, tinha vergonha de falar inglês, né? O inglês foi uma das maiores barreiras, assim, para conseguir ali a primeira oportunidade. Isso me subestimava muito. Mesmo tendo um bom nível ali de experiência, manjando de muitas coisas, tinha muita experiência com algoritmos, que na época eu comia eu não sei se vocês conhecem aqui o HackerRank, que é uma plataforma como se fosse treinamentos, mas voltada para ali para algoritmos, estudo de dados, e nessa época eu lembro que o Marcones falou, né, síndrome do impostor, pois é, mano. E na época eu tinha muito sei lá, essa coisa de me subestimar, apesar de já estar num nível bom. Hoje eu vejo que eu estava num nível muito bom, mas aí eu consegui falar com esse meu colega, né, pegar umas dicas com ele, e a primeira dica que ele deu foi, cara, melhora teu perfil no LinkedIn. Coloca lá o inglês no LinkedIn, e aí que coloca a tua língua principal no LinkedIn lá como o inglês, coloca lá na tua headline lá no perfil, coloca as tecnologias que você sabe, e aí vão começar a aparecer as primeiras entrevistas para você. E, mano, foi eu fazer isso, e ali, algumas semaninhas depois, começou a pingar os primeiros contatos.
E apesar da insegurança, apesar da vergonha, né, eu fui arriscando. Comecei a fazer Olha as só. primeiras entrevistas. Antes de chegar a esses primeiros contatos, João, mais uma pergunta do Flávio, eu acho aí. Manda aí, Flávio. Sim, não, é exatamente sobre esse momento, porque você chegou a comentar que tinha um cara que você admirava, que eu não sei se ele já trabalhava para fora, eu não sei. Aí eu queria exatamente saber melhor Pronto, como é que então, foi a gente como é que era essa relação e como se tranquilo, mano. foi o Eu trabalhava desdobramento na aí. DOC, no mesmo time de cloud, na época. E aí ele saiu da empresa para assumir esse cargo lá numa empresa do exterior. E aí eu fui falando com ele, né, pegando algumas dicas. Mano, o que que você fez para conseguir essa vaga? Como é que essa vaga chegou para você? Como é trabalhar a galera gringa? E a questão do inglês, como é? Todas essas perguntas que acho que a maioria daqui tem, né? Quando vai começar a buscar a oportunidade lá fora. E aí ele me deu algumas dicas, né? Essas que eu acabei comentando aqui do LinkedIn e tal. Também algumas motivacionais. Porra, não tenha tanta vergonha, pô. É normal. Da mesma forma que você tem ali alguma certa insegurança, não é tão bom, não tem tanto vocabulário. Lá o gringo, quando vem para o Brasil falar contigo, ele também passa pela mesma situação, mas ainda assim ele consegue se comunicar. Então vai ser normal isso. Não se acanhe e vá para cima. E foi o que eu fiz, né? Fui lá e fiz as primeiras entrevistas e aí veio a surpresa, né? Caraca, eu sei inglês, porque, tipo, até o momento eu tinha essa vergonha, tinha esse medo, mas também nunca tinha feito curso de inglês, nunca tinha tido aulas. Ali o que eu fazia para melhorar ali o meu inglês era escutar podcasts não relacionados à tecnologia. Lembro que eu escutava alguns podcasts da British Council, um podcast bem fala do cotidiano e tal, para mim ganhar vocabulário, aprender, melhorar o listening, que era a minha maior dificuldade, eu não conseguia entender muito bem o que a galera falava. E o fotógrafo, pode crer, mano. Pode crer. O Romero falou aí. A aula era jogando online com os gringos, hein? Eu jogava com os gringos, e aí tentava se comunicar. Lia, como eu lia muito, sempre fui uma pessoa de gostar de ler documentação e fuçar projeto no GitHub. Então, ali, acabava que eu consumia inglês ali toda hora, toda hora, toda hora. Aí fui colocando os meus dispositivos ali, celular, computador, fui mudando tudo para inglês, tentar absorver o máximo do inglês possível. E aí fui fazendo as entrevistas, e foi dando certo, mano. Fui conseguindo me comunicar, apesar de que levei bomba em muitas por conta do inglês. Ah, o seu nível de inglês não é tão bom, a gente tá precisando um inglês ali no nível. Tem uns níveis, né, que eles consideram na hora de avaliar o candidato. C1, C2, B1, B2, por aí vai. Aí meu nível estava muito mais baixo, que é o IELTS, né, que o Emanuel falou. Foi um momento de frustração ali, mas nunca deixei isso me abalar e fui tentando. Fui tentando até que eu consegui, no LinkedIn, né, surgiu uma vaga lá, eu rolando lá, como se eu estivesse rolando no Instagram hoje, e apareceu uma vaga nessa empresa chamada Anchor. E lá João, antes de você entrar aí na Enco, tem uma pergunta para uhum, você, cara. Você manda. falou aí que fez várias entrevistas, né, Uhum. nessa parte internacional já, levou bomba em várias, pelo lance do inglês e tal. Nervosismo. Rolava nervosismo, eram só nas primeiras, era mais em relação ao que o nervosismo? Ao inglês em si, Mano, em relação à parte técnica, era o quê? como eu era muito inseguro na época, acho que era de tudo um pouco. Eu era inseguro ali na questão da comunicação, eu era inseguro também um pouco na parte técnica, que eu tinha muito de, o que será que o cara vai perguntar? E será que a solução que eu der, o cara vai gostar? E será que essa é a melhor solução? Eu sempre me questionava o que eu fazia, sempre me questionava. E acho que isso atrapalhou até um pouco. Mas, mano, é aquela história, né? A prática leva à perfeição, né? Depois de ali várias entrevistas, ele fui melhorando, meu vídeo já estava ficando afiado, consegui ali um vocabulário, consegui me comunicar ali
não fluentemente, mas ali o básico necessário, já conseguia passar para os recrutadores, conseguia passar para próximas etapas, né, que é ali falar com o entrevistador técnico. A Juliana quer falar alguma coisa? Pode Tem uma falar. pergunta aí, Juliana? Oi, eu queria tirar uma dúvida com relação a vocês estão falando de inglês. Uhum. Mas, assim, por exemplo, o inglês, ele é a língua que todo mundo conversa, né? Principalmente na carreira internacional. Você, por um acaso, você chegou a notar o que seria, tipo, a segunda língua? Tipo, fora o inglês, o pessoal fala muito mais o quê? Espanhol? Seria o que, assim, que acho que é uma dica interessante, porque pode ser um diferencial também, né? Entendi. Assim, pela minha experiência, depende muito da empresa, porque tem empresa que é mais focada ali em desenvolvedores de determinada região para baratear o custo, né? Por exemplo, busca desenvolvedores da América Latina ou da Índia ou determinadas regiões ali que tem a mão de obra mais barata. E acaba que a maioria, pelo que eu percebi, busca da América Latina, porque a questão do dólar está bem valorizado, o real desvalorizado, assim como na Argentina, Colômbia. Então você acaba percebendo que tem muita gente ali no espanhol, mas eu não digo que é uma segunda língua, até porque raramente ali você vai precisar do espanhol, praticamente tudo em inglês. Raramente ali você consegue, raramente não, até um pouco comum nessas empresas mais voltadas aqui para a América Latina, você tem muito BR ou muito argentino. Então foi o que aconteceu na Enco comigo. Na Enco, o que me ajudou e uma das dicas que eu queria dar é, se possível, né, busquem essas empresas aí que tenham muitos brasileiros, porque isso vai de certa forma te ajudar na parte da comunicação. Acabava que no começo, depois que eu fui contratado ali na Enco, né? Como eu ia falando, que eu fiz a entrevista para lá, teve aquelas etapazinhas, né? Conversa inicial com a pessoa, aí pergunta a sua pretensão, rola um desafiozinho. Geralmente é um projeto que eles pedem para você fazer em casa. Se eles gostarem desse projeto, chamam para uma entrevistazinha técnica e fala sobre esse desafio. Opcionalmente ali, eventualmente eles fazem um live encode, mas não são todas as empresas que faz isso. Ali rola a offer depois e pronto. Ô, João, Fala, mano. você falou aí, cara, esse lance de bacana você procurar, principalmente no início, né, empresas que, se Uhum. você souber que tem brasileiro, melhor ainda, porque você se sente mais à vontade, se sente mais em casa, né? Se tiver alguma coisa que Exatamente. você não entendeu lá do gringo falando, tem um suporte aí, um fallback para você ter, Uhum. ter uma Pode ajuda. crer, mano. E Às qual vezes é você tá. o. Aham. Manda. E qual é, assim, o limiar entre esse lance positivo da ajuda, né? De a gente se sentir em casa e tal, entre o lance da zona de conforto. Porque só tem BR, aí acaba falando muito português e tudo Mano, assim. pronto, Como é eu que você emendar acha isso? justamente nesse assunto. Boa, boa. Eu passei ali 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses mais ou menos na Anchor. E aí comecei a se acomodar justamente por isso. Não tinha tantas reuniões ali que eu precisava estar falando com a galera de produto. A maioria das reuniões eram técnicas e o técnico depois de 1 ano ali já conseguia lidar muito bem com conversas técnicas. Só que quando partia para a área de produto, eu tinha um pouco de dificuldade. Mas fui melhorando, comecei a fazer umas aulas também, mas ao mesmo tempo estava meio acomodado, estava com um bom salário na época, o trampo era bem tranquilo, tinha essa questão de muito brasileiro, tinha um excelente gestor na época, o Ângelo lá da Enco, mano, cara excepcional. Isso fez tudo isso fez com que eu começasse a se acomodar. E aí foi quando eu comecei a buscar por alguma coisa nova, tá ligado? Algum desafio novo, tentar me testar, ver como é que tava meu nível. Eu já tava ali, tava um
um tempo sem aprender coisas novas, sempre fui um cara que gosta de aprender, aprender coisas novas o tempo todo ali, estudar novas tecnologias, novos frameworks, arquiteturas, enfim. E eu estava um pouco acomodado nesse quesito, e aí fui começar a me testar, e nessa brincadeira, na primeira tentativa, eu acabei conseguindo a offer na empresa que eu estou atualmente, né, que é a Consumer Affairs. O Gênero me fez uma pergunta: esses desafios técnicos antes da entrevista técnica são parecidos com as empresas aqui no BR Crudo? São bem parecidos, mano. Assim, na verdade, depende muito na empresa. Já teve empresa que já me pediu coisas bem específicas mesmo, relacionadas ao negócio deles. Então, eles vão avaliar tanto o seu nível técnico quanto sua maleabilidade ali, em aprender coisas novas rapidamente, aprender sobre os problemas de negócio bem específicos deles, como foi o caso de uma empresa que eu fiz para... Esqueci o nome, mas era uma empresa de telecomunicações, e aí ela pediu um desafio bem, bem complicado e bem focado nos problemas que ela tentava resolver, e às vezes rola disso, mas a maioria são projetinhos crude mesmo, mas pedem para você fazer um CRUD usando tais ferramentas. Raramente ele pede alguma coisa difícil de se fazer, mas para ver seu nível mesmo, como você organiza seu código, se você está ali deixando os testes cobertos, se você está usando ali as coisas mais recentes, mais atualizadas, se você está usando algum padrão de projeto. Você não viu muitas provas assim no estilo do HackerRank, não, que você falou lá? Aquele negócio mais algoritmo pesado, matemática. 60% das empresas, vou arriscar um número aqui, tem uma etapa de live encoding. E nessa etapa, aí você entra lá com um dev sênior do time, ou um tech lead, e aí você pareia com ele para resolver um problema de lógica, de programação. Aí nessas horas é bem parecido com esses desafios de HackerRank. E como eu tinha bastante já experiência com esses desafiozinhos, para mim foi até tranquilo na época, mas isso acaba que barra muita gente nesses processos da gringa, porque justamente por conta desses pequenos desafios que são chatos. Você nunca tá 100% preparado para fazer um desafio desses. Às vezes pede para fazer um desafio que precisa de uma estrutura bem específica. Aí você lá lembra como é que percorre uma árvore binária ao contrário, pô. Aí isso é coisa bem específica que às vezes eu até acho desnecessário, tá ligado? Porque Você você não tem vai que... usar, né, no dia a Você dia. não vai usar no dia a dia, mano. Aí, pronto, usar um grafo da vida, né, que o Djalma falou. Mas o pior que rola. Então é importante você estar assim preparado para esses tipos de perguntinhas. Mas geralmente não são tão complicadas, não. Acho que a mais complicada que eu peguei foi para fazer... acho que inverter uma árvore binária, se não me engano. Ele dá uma árvore binária e você imprime ela ao contrário. Se você conhecer a estrutura, é fácil. Então você Mas, recomenda pelo menos uma parte do tempo aí de quem está buscando o primeiro job internacional, você gastar um pouquinho de tempo sim, com vale a pena. HackerRank, Vale a pena. Codility, Code Wars, tem vários sites desses, né, que Vale a tem pena. os Vale a pena. desafios. Faz pelo menos ali o básico de problemas que envolvem lista, de problemas que envolvem árvore binária. Isso com certeza vai ajudar você tanto, nem que você não use lá nas entrevistas, mas tipo, no seu dia a dia, acho que vai tornar você um profissional melhor. Que você acaba aprendendo de coisas um pouco mais, digamos que avançadas, você não fica tanto ali no crude, melhora a sua lógica de programação, é importante. Mas rola, então vale muito a pena. Pois é, aí eu entrei nessa empresa, na Consumer Affairs. Nessa, por exemplo, teve um testezinho de um live encoding para resolver um problema desse tipo, mas não era tão complicado. E aí foram basicamente as mesmas etapas
já cobram análise de complexidade de algoritmo? Cobram sim. Geralmente quando tem esses probleminhas o Emanuel perguntou, né? Se já cobram análise de complexidade de algoritmo. Geralmente quando tem as entrevistas, acho que eu já passei por umas 3 entrevistas, que geralmente quando você termina de resolver o problema, eles perguntam sobre a complexidade. Então é importante você saber um pouco. Só explicando aí para o pessoal que não conhece, acho que não é todo mundo que sabe. A questão da complexidade, você está se referindo àquela questão de O2, O exponencial, né, linear, Isso. a performance do seu algoritmo. Qual o custo ali que envolve que a sua solução vai ter, né? Tanto de tempo quanto de recurso. É importante saber ali pelo menos o básico da notação Big O. Eu fui aprender isso lá no mestrado que eu iniciei a fazer, acabei desistindo. Porque a gente acaba não aprendendo isso na faculdade. Pelo menos no curso EDS a gente não viu essa parte. Mas quando eu iniciei o mestrado, acho que uma das primeiras cadeiras que eu paguei foi de complexidade de algoritmo. E, mano, eu ainda estava em João Pessoa na época e somou muito na minha vida profissional. Porque todas as entrevistas que tinham, esse tipo de pergunta, desafio, que envolviam complexidade, ele já estava na ponta da língua. E desarnei por conta dessa facilidade aí. Pode crer. Cara, pois é, aí tô lá com o Some Affairs até hoje, como eu estava falando, os processos foram bem similares, teve essa conversa inicial com a pretensão, é um desafiozinho para você fazer em casa, depois a conversa com ele sobre esse desafio, se você foi aprovado no desafio, com esse live encoding, aí depois teve uma etapa adicional que foi uma conversa básica ali com o CTO, para você conhecer o CTO, para ele conhecer, fazer algumas perguntinhas, e a offer, né? E aí a offer é um momento já que você vai só escutar ali o valor que eles vão lhe pagar, que estão propostos a lhe pagar, né, se você aceita ou não. Então, basicamente chegou na etapa do CTO, já considere-se aprovado, acho que já é 99% de certeza que você vai ser contratado. Só depende de você, caso. Aí é correr para o abraço, né, João? Correr para o abraço. Então, tem 2 perguntas aí, Diogo e Flauber. Diogo, você quer fazer a pergunta primeiro? Não acabei não vendo aqui. Pode ser. Acho que já faz um tempinho que eu tenha levantado aqui. Talvez eu tenha perdido o timer. Todos vocês estão me escutando? Tô. Sim, pode falar. João, nesses processos que tu estava falando, assim, nas primeiras oportunidades internacionais, né, que ainda existia alguma coisa a aprender do inglês, né, mas que, enfim, eram empresas que tinham outros brasileiros e etc., existia alguma preocupação da empresa em colocar algum brasileiro no teu onboarding? Como que era o processo de onboarding das empresas? Existia alguma preocupação com a língua? Cara, pelo menos nessas empresas que eu passei, na Enco, por exemplo, aparentemente teve, porque o meu onboarding foi totalmente com um brasileiro. Então, não sei se foi uma coincidência, mas esse cara fazia parte do time. Talvez em outro time não fosse assim, mas como no meu tinha esse brasileiro, então acabou sendo o onboarding em português. Mas sim, outros conteúdos que alguns onboards ele tem, por exemplo, videoaulas, materiais de estudo, setup de projetos e tudo mais, geralmente ali é tudo em inglês, mas pelo menos na Enco ali o primeiro contato ali com as ferramentas, a apresentação ali dos projetos, dos processos de trabalho foram feitos em português mesmo. E na Consumer Affairs também foi... não teve tanto essa preocupação, já foi jogado para... Apesar do meu time também ter um BR, mas aí foi meio que mesclado ali, tanto um BR quanto um húngaro, no caso, que foi fazer um onboard. E aí eu sofri um pouco, porque o sotaque é bem pesado, acostumado ali com sotaque de brasileiro, sotaque da América Latina, né? E aí passar para a galera ali mais do Ocidente é um pouco mais carregado. Mas o seu ouvido acaba acostumando, então tudo questão de costume mesmo. Massa. Valeu. Boa. Mano. E na sequência aí eu acho que tem a pergunta do Flauber, né? Sim. Gostei da camisa aí, viu?
É a camisa da empresa. Olha Se aí, vocês tem que quiserem ser saber dessa mais camisa, sobre tá ela, certo. posso passar o link aqui da empresa. Inclusive, eu ia até falar no final, mas posso adiantar agora. A gente sempre tem vagas abertas. Então, Massa. a galera que tiver interesse, eu ia falar um pouco mais das stacks, né, que a gente trabalha. Basicamente, a gente trabalha ali com Python, Django, no back-end, com Celery, com Dramatic, AWS, e no front-end ali não tem um framework específico, algumas coisas em React, algumas coisas em JavaScript puro. Qual é o negócio de vocês? É consultoria, não? Não, Tem a um gente, carro-chefe ali. na verdade, a gente é uma empresa que liga ali consumidores a marcas de produtos. Uhum, A gente uhum. tem ali um set de ferramentas que possibilitam aí a E, interação uhum. e a E comunicação entre eles, os ali são consumidores. dois BRs por hora, você e o colega seu? Tem mais Hum, gente? no meu time, no meu time, hoje são um time é um pouco grande, são mais 10 pessoas, mas tem três brasileiros no time, Massa, né? massa, massa. Mas Bem, geralmente é bem variado. tá, eu falei um bocado de coisa, mas não foi a pergunta. Você Hum, falou do contrato, certo? É, aí, assim, você já teve duas experiências, tá? Então foram dois contratos, né? Aí eu queria uhum. saber de você se eles praticamente se repetiram e também como é que era, assim, questão da negociação. É pagar por hora, mas no final das contas eles iam lhe pagar de todo jeito 40 horas por semana ali, independente de você tá ali, assim, você não precisa estar 100% do tempo presente, não tem um tracking desse nível, se é uma coisa mais orientada a resultado, Não, sabe? E é, também a questão do fuso horário, né? uhum. Se é um Boa, problema aí, boa, como boa. é que foi isso? Como é que essas duas coisas aí? Então, os contratos se assemelham, sim, primeiro respondendo sobre os contratos. Geralmente você tem a relação de contractor com a empresa. Lá fora você não é, digamos assim, é como se fosse um PJ para eles, um provedor de serviços, Uhum. porque lá eles não conseguem, pelo menos nas empresas que eu passei, eles não conseguiam lhe contratar como se fosse um CLT aqui no Brasil. Então você não tem certos benefícios, como plano de saúde, e algumas coisinhas lá específicas lá do país que eu nem conheço, inclusive. Mas acaba que no contrato, basicamente, eles oferecem um valor mensal. Por exemplo, coloca lá, sei lá, $4.000 por mês, $10.000 por mês. Nessas duas empresas não teve questão de pagar por hora, era mais orientada, como você falou, orientada a resultado. Ali você tem as tarefas para serem feitas, um prazo para fazer. E é isso, basicamente puxar ticket de board e entregar código. Não tem muito segredo, não. Uhum. Geralmente você meio que controla o seu horário. Na Enco, que foi a primeira empresa, eu sofri um pouco com o fuso horário, porque algumas reuniões, como eu estava mais voltado também na parte da arquitetura, e voltado para ajudava um pouco na parte de infraestrutura, deploy, essas coisas, os horários de deploy eram sempre no after hours, tipo, depois do expediente. E eu tinha que ficar ali às vezes, até 10 horas da noite, 11 horas da noite, para entregar as coisas, ajudar a lançar as versões, tudo mais. Mas eu tinha certa flexibilidade, então eu conseguia ali começar mais cedo, sair um pouco mais cedo às vezes. Mas já na Consumir a Fé já é totalmente flexível. Trabalho basicamente a hora que eu quiser, só tenho que ali ter um compromisso de entregar as coisas e comparecer ali nas reuniões importantes, né? Tipo, as cerimônias das sprints, reuniões da companhia, Uhum. reuniões com os seus gestores, mas a questão de horário é bem flexível. Não tem essa cobrança, você tem que trabalhar, nem monitoria, não tem ninguém lá, tipo, verificando o tempo todo se você está trabalhando, sei lá, se você está
assistindo anime no computador na hora do trabalho. Tem muito isso, não. Beleza, amigo. Valeu. Se alguém não tiver mais perguntas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui. Sim, a respeito da stack, da stack eu falei já um pouco. Se vocês tiverem mais perguntas, eu estou aqui para responder. Por questão de qualquer coisa, em relação ao salário, desafio, questão de PJ ali, já começou a falar. Gil levantou a mão. Juliana vai perguntar? Aproveitar, falando da flexibilidade de horário, tem alguma coisa assim, apesar da gente ter a flexibilidade de horário, às vezes a gente precisa estar junto com o time para poder, nas reuniões, ou às vezes você precisa resolver alguma coisa, tipo, pedir uma ajuda para alguém da equipe. Isso influenciou você, assim, na escolha de horários? Ou é bem tranquilo com relação a isso? É mais tranquilo, é bem tranquilo. Na verdade, ele, dentro do time mesmo, você se organiza com a galera. Geralmente, você sabe a hora que as outras pessoas estão trabalhando, né? Que a gente coloca lá no Slack, o fuso horário de cada um. Tem em algumas empresas, como é o caso da Consumo, né? A gente tem uma planilha lá com os horários de cada um, que geralmente você vai trabalhar com pessoas de outros países, de outras regiões, os horários não batem, né? E aí, para não ficar uma coisa chata, tipo, você tá dormindo lá, 11 horas da noite, alguém lhe pingar para resolver um BO, aí você vai lá na planilha, olha, esse cara tá disponível, tá trabalhando, vai lá e chama. O Manuel quer falar. Eu tenho uma pergunta também. Manda. Manuel quer falar primeiro aí? Então eu vou. Luiz também. João, cara, assim, para um cara feito com o seu perfil, né? O céu é o limite, né? E assim, você pode morar fora se quiser, né? Perfeitamente viável, né? Você tem tudo que é preciso. Assim, na verdade eu tô querendo falar de futuro, beleza? Então você passou aí por a sua segunda empresa internacional, aí e futuramente, né? Certamente talvez melhorar a questão da grana, né? Por que não? E também talvez isso envolva aí para fora, ou então não, ou então você não quer, você quer ficar em Souza mesmo. Você pensa muito sobre isso aí, ou tá só aproveitando? Rapaz, tá naquele platô e curtindo. Eu devo admitir que eu tô meio que na fase de aproveitar, saca? Eu tô num salário já, falando da parte financeira, bom. A gente tá aqui no Brasil, dólar 5 e pouco. Eu sou uma pessoa humilde, também não preciso de muito. Então não tenho essa ambição de estar a ganhar, sei lá, 100 mil reais por mês. Então, acho que no momento da minha vida, eu também fui pai há pouco tempo. No momento da minha vida, eu tô meio que aproveitando, desacelerando. Eu vinha lá naquela correria, subindo sem parar, até sem descansar, né? E agora eu tô mais na vibe de curtir mesmo. E nesse momento, não penso em ir para fora, não, velho. Até porque várias empresas aí lá fora oferecem já salários pareados com o mercado internacional. Então, às vezes, nem compensa se você ir para fora com esse pensamento de vou para fora só para ganhar mais. Talvez, no futuro mais distante, se, sei lá, que envolvem algumas opiniões pessoais aqui, como política, se algumas coisas não mudarem, talvez eu passe a pensar sei lá, em se mudar para fora, mas no momento, mano, tô bem tranquilo. Mas... Alguém tem mais alguma pergunta aí para fazer para o João? Eu vi que o Manuel e o Luiz levantaram a mão, não sei se quer falar. Manuel, quer falar, Manuel? É o Emanuel? É Manuel Batista. Se eu levantei a mão, peço desculpa, mas eu não... Foi o gato que passou por cima do teclado, né? Não sei se foi o Luiz que falou, que levantou a mão também. Acho que levantou a mão foi na Tarajan, se eu não me engano. Foi na Tarajan e o Pedro. E o Pedro, isso. Muita gente aqui eu não levantei a mão, não.
Então foi o gato, mais um gato que passou. Mas o gato passou, então. Eu acho que vocês estão vendo o negócio aí da conexão e estão pensando que é uma Ah, oriental. mano, pode crer. É isso mesmo. Fico a parada da conexão amarelinho aqui no canto. Eu penso que é uma mãozinha. Pode crer. João, eu tenho uma pergunta para você, cara. Fugindo um pouco da parte técnica, você é um cara que saiu de Souza na Paraíba, foi para Souza, Paraíba, Nordeste, aí foi para São Paulo, teve experiência em São Paulo lá, e agora nessa experiência internacional. O fato de você ser um cara da Paraíba, do Nordeste, e você já enfrentou algum tipo de preconceito por causa disso, desde que, tipo, lidando com a turma lá de São Paulo e agora com a turma internacional, por você ser brasileiro? Que eu acho que eles nem sabem onde é a Paraíba aqui, né? No Brasil. Então, Não. questão de Brasil e gringa. Rapaz, eu me surpreendi porque a maioria da galera conhece João Pessoa. É mesmo, cara? João Pessoa é famosa. João Pessoa é famosa. Vocês querem vir pra cá, pô, quando vocês se Os caras querem vir aposentarem. pra cá. A galera sempre fala tirar férias no Brasil e tal. Mas respondendo a sua pergunta em relação ao preconceito, mano, eu particularmente, é que eu sou uma pessoa, sei lá, meio que inocente, às vezes não presto muita atenção nesses detalhes, mas eu nunca senti esse preconceito, não. E puxando o gancho aí, falando em relação aos BR com os gringos, pelo o que eu vejo é justamente o contrário. Os BR são bem respeitados lá fora. A galera é muito, muito competente. Geralmente, não, a maioria das pessoas são bem mais comprometidas, entregam mais, né? Inclusive, nessas duas empresas que eu passei, os dois gerentes lá que eu tive eram brasileiros. E, mano, eu acho assim que o BR, ele é muito capaz. O BR, por natureza, ele é muito esforçado, é muito solícito, gosta muito de ajudar as pessoas. E eu não senti esse preconceito, não, mano. Foi muito pelo contrário. A galera lá gosta dos BR, porque os BR são simpáticos, trabalham bem. Às vezes até gostam do nosso sotaque, acham bonitinho, né? Fofinho e tal. É engraçado isso. Boa, boa, boa. Aí eu vou Isso aí só mostra aqui pra galera que aquele lance, né? A grama do vizinho é mais verde. A gente sempre acha que lá fora os devs internacionais, os gringos mesmo, né? Americanos, etc., são melhores, né? Porque são de fora, já dominam inglês. E ainda tem esse lance, viu, cara? Além da gente ter que dominar a parte técnica, a gente ainda tem que dominar a parte do inglês. Não é né? isso, pô. Mais um desafio que eles não têm, que a gente o desafio tem. ainda é maior, né? Que você tá... Mas e o pior é que eles reconhecem isso, que eu sinto, sabe? Quando você tá nas reuniões lá e falando, raramente, acho que nunca aconteceu comigo, de um gringo chegar e me interromper porque eu falei uma palavra ou duas erradas, saca? Isso não rola. Sim. Então, a gente não precisa ter esse receio aí de falar inglês. O importante é se comunicar, conseguir passar a mensagem, resolver os problemas, que dá tudo certo. Poxa, que legal que os BR estão conseguindo fazer uma reputação boa lá fora, né? Na comunidade, no mercado de devs. Aí depois dessa... Infelizmente, né? Teve a pandemia e tal, mas aconteceu esse movimento aí dos home office, e hoje, querendo ou não, está um pouco mais acessível, né? A questão do trabalho na gringa. Muitas empresas agora que antes não operavam home office, hoje operam. Essa empresa, a Consumir Affairs, especificamente, ela é uma empresa que sempre teve esse modelo de home office. Mas existem várias outras aí que começaram poucos meses atrás, a operar nesse modelo. E é hora de aproveitar essas oportunidades aí. Show de bola. Você pode até divulgar lá na comunidade. Vou mandar lá no chat. No Zap. Isso. Se tiver alguma oportunidade aí. Antes do Alexandre que levantou a mão, Vinícius Alexandre, tem uma pergunta do chat aqui que o Marcones fez. O que fazer para ganhar experiência quando tem pouca vaga de entrada? O que fazer para ganhar experiência quando tem pouca vaga de entrada, mano? Porque eu só consigo falar por experiência própria. Como
como eu tive a sorte de rapidamente conseguir ali entrar no mercado depois de se formar, eu não sei se vou conseguir responder bem essa pergunta, mas eu senti que eu tive uma certa facilidade, até no decorrer do curso lá de EDES, quando eu fui fazer, pelo fato de eu ter pegado esses freelas que eu falei lá no começo, esses projetinhos pessoais, e isso, querendo ou não, me ajudou muito a ganhar experiência, a ter um portfólio. Então, se você... o Manuel falou, na experiência com a startup, a startup e cartap ajudou, com certeza, mano. Na cartap a gente fez muito, codou muito, fez muita coisa massa. E eu acho que uma das coisas que você pode fazer para melhorar ganhar experiência é justamente isso, procurar um projeto que você acha interessante no GitHub, aí tem vários projetos de código aberto, vai dar lá no GitHub, procura um projeto desse tipo, e contribui com a comunidade, vai lá no Stack Overflow, tenta responder umas perguntinhas, entender os problemas que estão rolando com as tecnologias que você busca aprender ali. Isso de alguma forma me ajudou muito a ganhar experiência na parte de algoritmo, lógica de programação. Boa. Isso. E só complementando, João, tem a própria Let's Code aqui, né, que o Gabriel falou. Exatamente, olha. Eles fazem o link, né, com as empresas que estão precisando. Inclusive, ele falou até lá de projetos internacionais também. Então, tem essas plataformas como a Let's Code que pode prover uma oportunidade dessa. Tem a Let's Code, tem também, que eu lembro, a DIO, que é Digital Innovation One, que eles ficam fazendo bootcamp, ficam buscando a galera que quer entrar no mercado. E aí, eu estou citando só duas, deve ter mais. Dando um Google você encontra mais. Então, também tem essa forma de começar. Que é aquela questão, né? Primeiro emprego, você precisa de experiência. Eles pedem experiência, mas você não tem experiência. Então, fica aí as alternativas. De você ter experiência sem ter trabalhado de fato. É difícil. Acho que a melhor forma, acho que a dica de ouro para quem está começando aí, que é uma oportunidade, faça networking na faculdade, faça networking com os professores, aproveitem as parcerias que as empresas fazem aí com as universidades, rola direto aí esses projetinhos como a Let's Code, né, essas parcerias aí, sempre tem. Então, aproveitar esses momentos aí para conseguir uma entrevista, se dedicar, mano, se esforçar. No começo não é fácil, mas uma hora vai dar bom. Uma hora, se você insistir, vai dar bom. Então, para fechar, João, tem mais uma pergunta aqui do Vinícius Alexandre. Ele faz a pergunta e a gente fecha aí esse bate-papo show de bola. Opa, boa noite, pessoal. A minha pergunta seria mais em relação ao layoff, né, que está ocorrendo, assim, várias startups demitindo no mundo todo. Eu queria saber, assim, como é que tu enxerga esse cenário aí, por aí, como é que tá, se a situação tá ruim e tal. Queria uma opinião tua, assim, de como é que tá o cenário por aí, né? Da hora, boa pergunta, mano. Então, eu vejo que isso está acontecendo muito nessas grandes empresas aí, principalmente startups que recebem investimentos milionários, e aí a situação atual e financeira no mundo inteiro é um pouco preocupante, né? Os juros lá em cima, inflação altíssima, isso faz com que os investidores busquem ali alternativas mais seguras, e a galera começa a tirar dinheiro dessas empresas, e elas acabam cortando custos, né? Infelizmente. Mas, felizmente, por essas empresas aí que eu estou passando, por exemplo, a Enco, a Consumer Affairs, que são empresas consolidadas, muito tempo de mercado, essas empresas mais antigas, elas, pelo que eu estou vendo, elas não estão sentindo muito... né? Porque isso acaba afetando todo mundo, mas eles, como têm muito tempo de mercado, não dependem tanto de investimentos, acabam rolando menos essa questão dos layoffs. Mas eu vejo que está acontecendo muito, realmente é um pouco chato, mas acho que no momento que para a gente se preocupar, ainda tem bastante oportunidade, apesar das demissões que estão ocorrendo ali, as próprias empresas ali abrem vagas. Acho que essa é uma fase aí
do mercado, isso vai passar. E eu acho que eu considero que a nossa área ainda não, o boom de vagas ainda não acabou, ainda está com tudo. Tá difícil um pouco para a galera que está começando. A galera júnior ainda tem um pouco de dificuldade, porque a primeira oportunidade é difícil. Você acaba dependendo muito de indicação, de networking, de um estágio. Mas para a galera que é sênior, que está ali um tempinho no mercado, a galera que é pleno, sênior, tem um cargo ali mais importante dentro da empresa, acaba rolando muitos contatos para entrevistas, muitas oportunidades de emprego. Então, acho que se você tiver um LinkedIn aí, eita papai, se você tiver um LinkedIn direitinho, é uma ferramenta que eu uso muito, vai rolar ali muito contato de recrutadores, ali praticamente diariamente procurando pessoas para trabalhos remotos na gringa, e até no Brasil mesmo, muitas oportunidades. Acho que não é um momento para se preocupar, não. Isso é só um momento para essas grandes empresas aí, como eu falei, vai passar, e foca que vai dar bom, Verdade, João, verdade. Tem muita vaga ainda. Acho que nossa área é a área com mais vagas, dentre todas as outras. E é isso aí, bicho. O negócio segue tocando o barco e uma hora chega. E sempre de olho aqui, né, galera, na comunidade Dev Internacional para pegar as melhores dicas aí com o nobre João Marcos aí que partilhou com a gente. João, quero agradecer aí tua presença, bicho. Ter contado aí um pouco da tua história. Com certeza agregou aqui várias dicas aí valiosas. E é isso, cara. Obrigadão. Valeu, segue mano. aí na luta. Tamo junto. Hashtag vamos pra cima. Galera, obrigado pela presença de todos vocês aí. Vamos pra cima. Bom descanso. Boa noite pra todo mundo, hein? Valeu, galera. Valeu aí, João. Participação. Valeu, Valeu. Show de bola, valeu, cara. pessoal. Parabéns, um abraço. Parabéns. Falou, galera. Tchau, tchau. Parou.